Mesmo diante de pressões para adiar a votação do PL da dosimetria, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu pautar para a próxima quarta-feira a análise do projeto de lei no plenário da Casa. A proposta ainda precisa ser analisada, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde há resistência e tendência contrária à aprovação do texto. Pois é, vamos direto a Brasília, chamar para conversar com a gente a repórter Lara Alves, que vai trazer aí os detalhes de tudo que está acontecendo. Lara, se depender do presidente Davi Alcolumbre, essa votação já acontece nesta semana, né? Mas tem muitos deputados que têm apostado que isso vai ficar de fato para o ano que vem, hein? Boa noite para você. Ei, Síria, boa noite para você, boa noite também para o André, Luciene, todos que estão conosco nesta segunda-feira. Pois é, o clima ainda está de indefinição no Senado Federal em relação à votação do projeto de lei da dosimetria, que beneficia os réus e condenados pelo 8 de janeiro e pode beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o cálculo de uma pena, da forma como o texto saiu aqui da Câmara dos Deputados, reduzindo dos 27 anos e 3 meses de prisão para cerca de 2 anos de prisão em regime fechado. Esse texto existe, sim, de fato, uma pressa do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, em garantir que ele seja votado na comissão e no plenário do Senado. Existe, inclusive, uma tendência, um desejo dele de que isso nem passasse pela Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele mesmo já manifestou um desejo de barrar esse projeto de lei na comissão. E ele não é o único. Existe uma grande onda de senadores que são contrários ao projeto e, se não ao projeto, à forma como a Câmara dos Deputados mandou este projeto para o Senado Federal. Além disso, tem um ponto bastante importante nisso, que é uma pressão muito grande da bancada do PL para que o Senado funcione como uma casa revisora. E o que isso significa? Para que o Senado apenas carimbe a versão que saiu da Câmara dos Deputados e, portanto, o aprove sem alterações, já mandando para a sanção do presidente da República, o presidente Lula. Mas certo é que ninguém sabe, de fato, se esse projeto será votado no Senado na quarta-feira. Primeiro porque existe, inclusive, uma possibilidade de que ele seja rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. Se ele for rejeitado, essa proposta é automaticamente engavetada, arquivada e não tem continuidade, o que seria uma derrota muito grande para o próprio Davi Alcolumbre, já que ele estaria patrocinando o avanço dessa proposta no Senado. Caso passe na CCJ, ainda precisa enfrentar uma votação que é importante no plenário do Senado Federal. Mas a tendência é que a gente tenha uma semana até um pouco mais light aqui no Congresso Nacional, se não no Senado, pelo menos na Câmara dos Deputados, com pautas que têm consenso entre os parlamentares, já que os temas mais polêmicos, como por exemplo o APEC da Segurança Pública e o PL antifacção, houve um acordo para que isso fique apenas para o ano de 2026, o ano que vem. Então, prioridade agora nesta semana, discutir as pautas econômicas, votar o orçamento na quinta-feira para poder encerrar o ano e, portanto, entrar no recesso legislativo, voltando com as atividades aqui no Congresso Nacional apenas em fevereiro. Síria e André. Pois é, Lara, você falou aí, né, do senador Esperidião Amin. Foi justamente no Instagram, o senador, ele defendeu o projeto da dosimetria e disse que não se trata de uma anistia, e sim, né, como a gente vem acompanhando, segundo ele, de aplicar justiça na medida certa. Este projeto, chamado de dosimetria, nasceu de um projeto de anistia em função de não aceitação da anistia, ou seja, perdão aos condenados do dia 8 de janeiro. Hoje o inquérito é questionado por todos nós. Se transformou o projeto numa proposta de redução de penas, ou seja, eles continuam todos eles condenados, ou seja, o projeto de dosimetria não elimina a condenação. Dentro do projeto foram incluídas normas que beneficiarão o cumprimento da pena de pessoas que não têm nada a ver com o 8 de janeiro. Veja bem, foram incluídos, inclusive, redução de pena, ou redutores de pena, para quem cometeu crime de corrupção ou crime de natureza sexual. Ou seja, no contrabando entrou
um projeto. E isso está requerendo uma medida corretiva. Além disso, há aqueles que são contra o projeto do dosimetria. Eles acham que a pena foi correta e que todos têm que cumprir a pena integralmente. E, finalmente, há um grande grupo também que defende a volta à anistia. Então é neste cenário que se inicia esta semana decisiva. A pressão pelo adiamento se intensificou diante do entendimento, de que o texto pode beneficiar condenados por crimes não relacionados diretamente a esses atos de 8 de janeiro. Pelo conteúdo aprovado na Câmara, a progressão de pena passaria a ocorrer após o cumprimento de 1/6 da condenação e não mais de 1/4 para determinados crimes. A proposta altera as regras de progressão de regime, mecanismo que permite a passagem do condenado para regimes mais brandos, mediante bom comportamento. A mudança não se aplica, no entanto, a crimes hediondos, nem a réus reincidentes, mas alcançaria delitos como crimes ambientais, coação no curso de processo e também incêndio doloso. Pois é, André, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que o PL da dosimetria, aprovado pela Câmara, de fato pode beneficiar, sim, facções criminosas e condenados por crimes que vão muito além, como a gente disse, desses atos de 8 de janeiro. Gente, inclusive, em uma entrevista à Rádio CBN, o senador avaliou que o texto chegou ao Senado excessivamente amplo e com efeitos muito complicados sobre diferentes áreas do direito penal. Na avaliação dele, a proposta não deve prosperar nem na comissão, muito menos no plenário do Senado Federal. Pois é, André, deixa eu chamar a Lu Landim aqui para nossa conversa. Lu, o que mais a gente tem aí hoje de bastidor sobre essa discussão, hein? Olha, a gente vê esse texto caminhando para ficar mais fechado e beneficiar especificamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro e não um texto mais amplo, como foi esse que aprovou a Câmara dos Deputados e que foi enviado para o Senado, que está em discussão agora, chegou ao gabinete do relator, o senador Esperidião Amin. Isso justamente para garantir uma aprovação nessa articulação que é feita ali por trás das câmeras, nos bastidores, e evitar, inclusive, que a gente veja um novo episódio do que foi a PEC da blindagem. Para a gente lembrar bem, quem acompanha a gente, a PEC da blindagem buscava restringir ali decisões contra parlamentares envolvendo a justiça, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e quando chegou ao Senado foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, não passou ali nem pelo colegiado e nem chegou ao plenário do Senado. Isso foi visto como um grande desgaste para a Câmara dos Deputados. E esse assunto da dosimetria, ele é visto e articulado nos bastidores com o mesmo cuidado, porque é uma pauta prioritária da oposição já há bastante tempo, teve muita resistência antes de ser colocada em votação. A gente viu o Centrão, por exemplo, indeciso, ainda ali quando uma urgência era discutida e não somente não um mérito do projeto, uma primeira etapa inicial, a urgência desse texto, ainda quando era discutido, o Centrão hesitou, a gente viu líderes colocando assinatura, depois retirando. Esse é o cuidado que o Senado busca nesse momento, então, alterar esse texto para evitar um risco, uma possibilidade de rejeição a esse tema da dosimetria, como vem sendo discutido. Só tem uma questão também nessa possibilidade de alteração. Se um texto que começou na Câmara dos Deputados e vai para o Senado já com essa assinatura de aprovado pelos deputados, se ele chega ao Senado e ali nessa chamada casa alta, que é como a gente chama, ele for modificado, sair ali com alterações, tanto em comissões quanto no plenário do Senado, há uma obrigatoriedade regimental de que haja uma nova rodada de votação pela Câmara dos Deputados. Então, se o cenário que a gente observa for confirmado e o relator
propor alterações e essas alterações elas forem aprovadas tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário do Senado, a gente deve observar aí uma nova necessidade de votação no plenário da Câmara dos Deputados. A gente não tem ainda, se isso acontecer, né, uma garantia de quando isso deve acontecer, se pode ser ainda nesse ano, mas a gente pode lembrar que a inclusão do mérito da dosimetria na pauta da Câmara dos Deputados na última semana foi feita de forma muito repentina pelo presidente da Casa, Hugo Mota, e pegou inclusive de surpresa parlamentares que têm assinatura ali nesse texto, né? Então a gente pode observar inclusive uma pressão que deve acontecer sim antes do recesso parlamentar, se a dosimetria for aprovada de forma com modificações pelo Senado ainda nessa semana, em um movimento que vai exigir uma nova rodada de votações pela Câmara dos Deputados. Antes da gente continuar, deixa eu trazer mais alguns ingredientes aqui para a nossa panela de informações, né? Porque manifestações contra o PL da dosimetria tomaram as ruas de todas as capitais do país nesse domingo. Os atos reuniram grupos contrários à anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e a proposta que reduz o tempo de prisão para crimes contra a democracia em Síria. Pois é, André, de acordo com os manifestantes, essa medida abre caminho para a impunidade. Em São Paulo, o ato ocorreu em frente ao MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, né? E bloqueou ali a Avenida Paulista e, de acordo com informações dos organizadores, reuniu cerca de 14 mil pessoas. No Rio de Janeiro, a concentração foi em Copacabana e, por lá, eles colocaram faixas, fizeram discursos e também críticas ao Congresso Nacional. Houve caminhadas, carros de som e palavras de ordem também em Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e outras capitais. Os protestos tiveram tamanhos diferentes, mas todo mundo com a mesma pauta na mão. Sobre esse assunto, André, nós vamos conversar agora com o mestre e professor de Teoria do Estado e Direito Constitucional, o Ricardo Souza, a quem eu dou boa noite, também as boas-vindas aqui ao Tempo News. E já começo te perguntando, né, o que esse chamado PL da dosimetria significa de fato para todos nós e o que ele muda na prática no sistema penal brasileiro, porque muito tem se falado sobre isso e inclusive hoje começou uma nova discussão sobre a ampliação da validade aí desse PL para outros condenados também. Boa noite para você. Boa noite, Círia, boa noite, André, boa noite a todos que nos acompanham aí, é um prazer estar aqui novamente. Pois é, a grande discussão a respeito desse PL, ela começa na origem dele, né? Porque nós temos alguns princípios relativos ao funcionamento do Estado que eles sempre devem ser observados por todos os poderes, tanto o executivo, o legislativo e até mesmo o judiciário. Dentre eles, um dos mais importantes é a questão da impessoalidade, né? Então, quando nós temos um projeto de lei que ele é feito como se fosse uma roupa por encomenda, né? Ou seja, ele tem alguém endereçado ali, aquela norma tem que ser feita para atender a determinado grupo específico, a determinada situação, pessoa específica, a gente tende a encontrar problemas, né? E aí eu sigo a observação, a orientação de alguns juristas já a respeito do tema, e até mesmo do senador Alessandro Vieira, que acabou de relatar, está relatando, né, a questão do projeto antifacção no Senado, de que esse projeto de lei ele é mal construído, ele é mal projetado, e eu acrescento até que ele é mal intencionado, porque da forma como ele foi apresentado, caso ele passe pelo Senado, ele trará sérios problemas ao funcionamento do sistema judicial e penal do Brasil, né? E eu já imagino que provavelmente ele vai sofrer vetos da presidência e futuramente até mesmo será levado à discussão judiciária, né? O Brasil já tem tantos problemas com relação a essa questão do funcionamento do legislativo sendo revisado pelo judiciário, então essa é uma situação que aponta, infelizmente, mais uma vez, para esse fim. Lu Landim vai entrar agora com a gente, né, Lu?
Isso, olá, boa noite, Ricardo. A gente queria entender, na verdade, se houver uma restrição a esse PL da dosimetria, especificamente para quem foi condenado pelos atos de 8 de janeiro, que diferença que pode fazer na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ali no processo que envolveu ele no Supremo Tribunal Federal, nós vimos alguns fatos relacionados aos atos de 8 de janeiro, mas não somente a isso, né? Inclusive, fatos ali investigados de 2022, como a própria tentativa de golpe de Estado. Mas que diferença que pode fazer na vida, na condenação de Jair Bolsonaro, se esse texto for alterado nesse sentido de fechar para quem tem pena, para quem foi condenado pelos atos de invasão e depredação de prédios públicos aqui em Brasília? Oi, Lu, boa noite. Excelente a sua questão, pelo seguinte, Lu. O que a gente já sabe é que esse projeto, como ele está, ele significaria uma redução da pena do ex-presidente de 27 anos e 3 meses para cerca de 2 anos e meio a 4 anos e pouco, dependendo da interpretação que se der, né? Mas a grande questão é que é o seguinte, eu vi muito essa discussão, sobretudo nesse final de semana e hoje, a respeito dessa restrição da amplitude da lei, né? Ela atenderia somente a esses crimes praticados em razão dos fatos ali que culminaram com o 8 de janeiro, mas infelizmente esse não é o cenário real. Quando a gente trata de normas de direito penal, e sobretudo aqui nós estamos adentrando as regras da execução penal, né? Essas regras elas têm natureza genérica. Então, boa parte das alterações que constam lá, você está como exemplo aqui a questão do marco inicial para progressão de pena, né? Que nós temos em alguns casos, aí, alguns crimes aí, partindo de 25%, 30% da pena, para que a parte, né, dependendo se ela tem bons antecedentes ou não, se ela é primária ou não, para começar o regime de progressão. E eles estão baixando, por exemplo, para 1/6. Isso significaria 16% de cumprimento da pena, para a partir daí o réu ter direito à progressão de pena, né? Então, tem uma limitação na lei, que é só no projeto de lei, perdão, que ele diz respeito somente aos crimes violentos contra a pessoa e contra o patrimônio, que isso é uma parte somente do Código Penal. Então, nós temos dezenas de outros crimes que poderiam ser beneficiados somente por essa regra. Eu cito aqui como exemplo a questão de coação violenta no curso do processo, resistência violenta à autoridade, né, e até mesmo exploração violenta da prostituição, só para a gente ter como exemplo aqui. Então, assim, essa é a grande dificuldade, né? O projeto ele tem um alvo, ele tem uma mira específica, mas, por se tratar de regras de direito penal e de execução penal, o efeito dela acaba abrangendo a totalidade dos réus. Então, essa é uma das questões problemáticas do projeto. Pois é, agora veio uma dúvida aqui, né? A gente pode imaginar uma passada de boiada aí, professor? Agora que sim que estamos conversando aqui, né? Boa noite. Porque dessa forma se pode beneficiar a outros criminosos também, essa lei da dosimetria. Imagina, a gente pode imaginar um ano aí em que vai ter muita gente saindo da cadeia com progressão de pena. André, boa noite mais uma vez. André, realmente, entendeu? A grande preocupação é essa. Essa abrangência é muito grande, né? Mas tem uma questão só para pontuar, também está sendo vendida, né? Não, vamos votar toque de caixa, vamos votar rápido, para que essas pessoas, né, aqueles que foram presos porque estavam na multidão ou porque tiveram uma participação menor, eles fossem já libertados para esse final de ano. Isso não existe. Essa é a primeira questão. Qualquer réu que queira se beneficiar de uma alteração legislativa como essa, que está relacionada à dosimetria da pena, ele teria que acionar seus advogados, para que estes provocassem aquele juiz competente pela execução da pena, e a partir daí seria feita uma nova dosimetria. Então isso é uma coisa que vai demorar, então não vai atingir esse monte de pessoas ao mesmo tempo, mas demorando ou não demorando, corre-se o risco sim de passar boiada. Por quê? Além de ser uma situação que ela vai trazer uma condição mais benéfica, né, para quem está cumprindo pena, todas essas questões e situações que geram dúvida na interpretação do direito, elas são passíveis de serem levantadas pelas defesas. Isso é normal, essa é a função do defensor. E além
dessa questão genérica aí, nós ainda teríamos uma situação muito problemática que é de conflito, né, com relação a outras normas que estão sendo votadas também. A título de exemplo, o projeto antifacção, ele prevê, o contrato que eu citei aqui para marco de progressão de pena, ele prevê o aumento, em algumas situações chegando a 75% de cumprimento da pena para a parte ter direito a progredir. E isso é diametralmente oposto ao que está proposto nesse projeto da dosimetria. E todas as situações que geram essa discussão, essa dificuldade de interpretação, elas favorecem a quem está cumprindo pena. Agora, Ricardo, a gente pode imaginar no futuro próximo, em caso essa lei seja aprovada dessa forma, esse projeto de lei seja aprovado dessa forma, de uma enxurrada de pedidos de revisão de pena por parte de vários, do país inteiro, em cima do STF? E te pedir mais uma coisa além disso também, te pedir um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa que foi presa ali por tráfico de drogas, foi presa por algum outro tipo, roubo, à mão armada, por exemplo, assassinato. No caso do assassinato, a título de exemplo aqui, né, ele está dentro do crime com prática de violência contra a pessoa. Então ele não entraria nessa situação. Mas alguns crimes relacionados ao tráfico poderiam sim ser beneficiados. Por quê? Não se trata de crime nem contra o patrimônio, nem contra a pessoa, nem com uso de violência necessariamente, né, ou não, e também não se trata de crime hediondo, né, não totalidade. Então, várias situações relacionadas ao crime de tráfico poderiam ser beneficiadas sim, onde nós sabemos que grande parte da população carcerária do Brasil praticou crime relacionado a isso, né? Agora, Ricardo, o que nesse projeto, na sua avaliação, poderia ser ajustado aí para torná-lo mais restrito? Esse é um grande desafio, né? Eu vi uma manifestação do relator do projeto na CCJ do Senado, que é o senador Espiridião Amin, no sentido que ele faria alguns acertos. Ao mesmo tempo, está como, salvo engano, vice-relator, o senador Alessandro Vieira, que é quem relata o projeto antifacção. E eu acabei de ouvir uma entrevista do senador dizendo que não tem a menor condição desse processo passar, desse projeto passar, né? Então que o voto dele, caso o voto do senador Espiridião Amin seja no sentido de aprovar o projeto, que ele faria um voto apartado no sentido de que não fosse aprovado. Então nós temos uma situação de cisão completa, mesmo dentro da própria CCJ. Então, assim, eu imagino que acertos virão, como aconteceu no projeto de antifacção, que ele veio muito problemático da Câmara e ajustes muito pontuais e muito acertados foram feitos no Senado. Agora, eu só não sei se ajustes serão suficientes para poder consertar, porque, como eu disse, o projeto ele é muito complicado na sua essência. E vamos pensar aqui, mais uma vez, isso é importante ter em perspectiva, mesmo que seja aprovado, qualquer que seja a situação, ele é passível de ser considerado inconstitucional mais adiante. Por quê? Por conta da questão da impessoalidade e por conta de já existir um entendimento no STF no sentido de que crimes contra o Estado democrático de direito, contra as instituições, não são passíveis de anistia, né, ou de perdão. E em que pese o crime ou o projeto ele ter mudado o nome nesse momento para PL da dosimetria, ele é um projeto que as razões dele são do senador, do deputado Crivella e depois do Paulo da Força, fazem menção expressa à anistia. E existem parlamentares no Senado que também vão fazer aportes, né, vão fazer emendas ao projeto no sentido de aumentar a questão da redução e até mesmo falando novamente de anistia. Então, é um imbróglio muito grande para o Congresso nesse momento. Agora, outro ponto, você disse, não é bem assim, não é que vai impactar, né, já agora no fim de ano, mas esse projeto ele pode impactar condenações já em curso ou apenas no futuro? Pode impactar todas. Eu tenho uma regra de direito penal que é a seguinte, né, a lei mais benéfica, ela pode retroagir para favorecer, sim, o réu. O que não pode é uma lei que piore a condição dele, ela retroagir para piorar a condição. Mas a mais benéfica, isso é uma regra quase que abrange todos os países democráticos modernos hoje. A regra mais benéfica, ela sempre pode retornar para beneficiar.
Então, ela implicaria diretamente em condições mais benéficas para esses réus que foram julgados já, mesmo com trânsito em julgado. Agora, só uma última questão aqui, Ricardo. Há algum precedente no STF que pode influenciar de fato aí a análise desse projeto no Senado? Sim, talvez o mais emblemático deles é o do ex-deputado Daniel Silveira, né, que foi cassado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, concedeu indulto a ele, e por meio de provocação, isso foi levado ao STF, que decidiu que aquele indulto era nulo, exatamente por conta disso, porque os crimes praticados por ele implicavam em ataque ao Estado Democrático de Direito e às instituições. Então, como a graça, como o indulto, perdão, anistia, dentre outros, são benesses que estão dentro da Constituição, a Constituição não poderia permitir que ela mesma se autoenvenenasse, ou que um instituto que tem um intuito positivo seja desvirtuado dentro dos seus próprios princípios. Então, esse talvez seja o precedente mais importante e que está diretamente relacionado a essa discussão de hoje. Tá certo, Ricardo Souza. O Ricardo é mestre, também professor em Teoria do Estado e Direito Constitucional. Ricardo, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por você estar conosco aqui no Tempo News, e até uma próxima. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês aqui, sobretudo sobre questões tão importantes para o nosso país. Obrigado, Ricardo. Grande abraço para você. Vamos seguir então, né, André? É isso aí. Agora, a gente tem também, né, que trazer outras informações aqui, porque depois de uma sequência de desgastes políticos, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, ele convocou para hoje uma reunião do colegiado de líderes, né? Precisou fazer essa reunião de última hora. Esse encontro acontece em meio a muitas críticas à condução de pautas que são sensíveis, levadas ao plenário de forma acelerada demais, e muita articulação com as bancadas, viu, Síria? Pois é, André, na última semana o Mota, ele enfrentou resistências aí de líderes, né, após a inclusão de temas sensíveis politicamente nessas discussões, entre eles essa proposta que a gente está falando dela aqui hoje, da dosimetria. Além dela, também processos de cassação dos mandatos de Glauber Braga e também da Carla Zambelli. Vamos até Brasília com a Lu Landim. Lu Landim, nós já temos alguma informação sobre essa reunião de Hugo Mota? Algumas, viu, principalmente sobre a definição do que deve ser votado ainda antes do recesso parlamentar e o que deve ficar para 2026. Na semana passada, mais especificamente na sexta-feira, quando essa reunião foi convocada e anunciada, a pauta oficial era discutir o texto pendente da segunda etapa de regulamentação da reforma tributária. Essa reforma que foi promulgada no final ali de 2023, a gente já teve um primeiro texto regulamentando os produtos que vão ter incidência de impostos, e agora essa segunda etapa trata da gestão de impostos. Isso ainda está pendente. Há um entendimento de que esse projeto vai avançar, inclusive a urgência dele entrou na pauta de hoje, de uma sessão que vai acontecer no plenário da Câmara dos Deputados. Isso foi acordado nessa reunião de Hugo Mota com líderes partidários, mas também outros assuntos, como, por exemplo, o entendimento, a definição de que a PEC da Segurança Pública, apresentada pelo governo do presidente Lula, e o PL antifacção, que avançou depois da mega operação no Rio de Janeiro, essas duas pautas, elas vão ficar somente para 2026. A PEC da Segurança Pública, inclusive, tinha uma votação prevista para acontecer em uma comissão especial amanhã de manhã, mas pelo que líderes informaram, essa discussão fica somente para o ano que vem. E a intenção de Hugo Mota é, daqui para frente, até o recesso parlamentar, esgotar pautas mais consensuais. E isso, claro, é bom a gente fazer uma analogia depois da semana passada, em que temas polêmicos estiveram em pauta, como, por exemplo, o próprio PL da dosimetria, que nós acabamos de falar, a situação do deputado Glauber Braga, também de Carla Zambelli, que teve o mandato mantido por decisão dos deputados,
Deputados, mas no dia seguinte, uma ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que a Câmara declarasse a perda imediata do mandato dela, antes, claro, da renúncia que a gente viu, a carta de renúncia no dia de ontem. Tudo isso marcou a última semana da Câmara dos Deputados, e a intenção de Mota agora é entrar em pautas mais light, palavra que a própria Lara Alves usou para falar com a gente aqui no programa agora há pouco. Então foi essa a definição. Câmara deve avançar nessa segunda etapa de regulamentação da reforma tributária e deixar esses projetos que tratam sobre segurança somente para 2026.